Imagine um ano em que o Real Madrid de Zidane e Ronaldo, o poderoso Bayern de Munique, o Boca Juniors de Bianchi e o Flamengo no Maracanã. Todos eles perderam títulos que não podiam perder. Se você acha que o futebol de hoje é previsível, é porque você não lembra ou não viveu o bizarro ano de 2004. O ano em que a lógica simplesmente não entrou em campo e o mundo do futebol virou de cabeça para baixo. Fala rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo do Varzeando com o Matheus. Hoje a gente vai viajar para a temporada mais maluca do futebol. Prepara o coração, porque em 2004 a zebra não passeou. Ela desfilou em carro alegórico no mundo inteiro. Fica até o final porque a última zebra é coisa de filme. Vamos começar pelo Brasil, porque aqui a coisa foi um recado claro. Camisa pesa, mas não decide sozinho. Primeiro lugar, São Caetano no Paulistão, o clube novo que já jogava como gente grande. Para você entender por que isso era zebra, o São Caetano era um clube que até os fins dos anos 90 não era protagonista nacional. Só que no começo dos anos 2000, o azulão vira uma pedra no sapato de geral, time organizado, competitivo e com mentalidade de não respeita nome. Em 2004, o São Caetano vinha com o Muricy Ramalho no comando, ou seja, não era improviso, era um time treinado. E no mata-mata do Paulistão, os caras entram para derrubar gigante. Eliminam o São Paulo em pleno Morumbi nas quartas de finais e chegou a vez do Santos de Diego e Robinho. No primeiro jogo na Vila Belmiro, o Santos chegou a ficar na frente abrindo 3-1 no placar, mas o São Caetano foi buscar o empate mesmo com um jogador a menos. Então chegou o momento do jogo de volta no Anacleto Campanella e o São Caetano simplesmente não tomou conhecimento do Santos e metem um 4-0, um placar que pra época parecia um bug do videogame. Impressionou geral. E para completar a zebra, o São Caetano vai para a final contra o Paulista de Jundiaí, que haviam eliminado ninguém menos, ninguém mais que o Palmeiras, e tornaram-se campeões, vencendo o jogo de ida por 3-1 e o jogo de volta por 2-0. Santo André na Copa do Brasil, o dia em que o Maracanã ficou mudo. Agora a cena mais pesada. Final da Copa do Brasil. O Santo André era zebra por um motivo simples e brutal. Era um clube fora do eixo do favoritismo, sem elenco estrelado e encarando um Flamengo com pressão gigantesca e o Maracanã como caldeirão. No jogo da volta, mais de 71 mil pessoas no Maracanã esperando o roteiro pronto. Do time grande levanta a taça em casa. Só que o Santo André faz ao contrário do que o pequeno costuma fazer. Não entra para sobreviver, entra para ganhar. E ganha de 2-0 com gols de Sandro Gaúcho e Elvis. E vira campeão. E olha o detalhe que dá o contexto. O Flamengo tinha Abel Braga como técnico e jogadores conhecidos como Felipe e Júlio César. Era um time de televisão, com cobrança, com holofote. O Santo André era um time de projeto, coletivo, disciplina e coragem. E conseguiu silenciar todo o barulho que a torcida do Flamengo levou para o Maracanã. A América é da Colômbia. Once Caldas. Se no Brasil a zebra passeou pelo ABC Paulista, na Libertadores ela desembarcou na Colômbia. O Once Caldas não era o time tradicional da Colômbia no imaginário do continente. Quando você falava em peso na Libertadores, o torcedor pensava em Boca, River, Peñarol, Nacional, e no Brasil a lista era infinita. E aí surge um Once Caldas com campanha gigante, com time encaixado e sangue frio. E para você entender o tamanho da missão, Santos pelo caminho, São Paulo na semifinal com Luiz Fabiano, artilheiro do torneio naquele ano, e na final o monstro, Boca Juniors de Carlos Bianchi, com Tevez, Schiavi, Burdisso, Abibon Danzieri, o Boca que parecia ter doutorado em final. Primeiro jogo, 0-0 na Bomboneira, que já é como assim? Segundo jogo, 1-1 e pênaltis. Aí veio o momento. Nos pênaltis, o Boca erra, o goleiro Henao aparece, defende cobranças decisivas e o Once Caldas leva a taça. O gordinho que amassou o Bayern. Agora vamos acompanhar o passeio de nossa zebra pelos gramados europeus. Alemanha. O contexto aqui é simples. Bayern era o padrão de normalidade. Quando o Bayern entra numa temporada, ele entra para mandar e vencer. Só que na temporada 2003 e 2004, o Werder Bremen faz uma temporada histórica e mete uma dobradinha, Bundesliga mais Copa da Alemanha. E o símbolo disso foi um brasileiro improvável, Ailton Quinchada. O cara faz 28 gols na Bundesliga, vira artilheiro isolado e ainda faz história. Vira o primeiro estrangeiro eleito jogador do ano na Alemanha, pela eleição da revista Kicker. E por que isso é zebra? Porque do outro lado tinha um Bayern com Oliver Kahn no gol e Ballack comandando no meio.
um time acostumado a impor hierarquia. Mas em 2004, o Bremen não pediu licença e simplesmente tomou o trono do Bayern. O pesadelo dos Galácticos. E na Espanha rolou um dos apelidos mais cruéis da história, Galacticazo. O Real Madrid era um time mais midiático do planeta. Ronaldo, Zidane, Figo, Roberto Carlos e tinha acabado de trazer David Beckham, a contratação que parava o mundo. A expectativa era, os Galácticos vão passar por cima de todo mundo. Final da Copa do Rei, contra o Zaragoza, e o roteiro começa do jeito que o Real Madrid gosta, com o Beckham abrindo o placar com cobrança de falta. Só que o Zaragoza não treme, empata e chega a ficar na frente no placar. Mas o Real empata com o Roberto Carlos de bola parada, levando o jogo para a prorrogação, quando no minuto 111, Luciano Galete acerta uma pancada de fora da área e faz o gol do título, 3-2. E o que torna isso mais pesado, o Zaragoza não era esse time naturalmente campeão daquele momento. Era um clube forte, tradicional, mas muito abaixo do Real, em grife, dinheiro, elenco e pressão internacional. Foi o dia em que o time mais rico do planeta descobriu que o futebol não liga só para marketing. O dono da Espanha e da Europa. E se você acha que o trauma do Real ficou só na Copa do Rei, não ficou. Na La Liga, nem o Real dos Galácticos, nem o Barça, que já começava a brilhar com Ronaldinho Gaúcho, conseguiram segurar o Valência. O contexto é perfeito. Enquanto os gigantes eram um show de estrelas e ego, o Valência era sistema. Era o time do Rafa Benítez, compactação, organização, transição rápida, cada um sabe exatamente o que faz. E o Valência não só ganha a Liga, como fecha a temporada com o título europeu, final da Copa da UEFA, atual Europa League, contra o Marseille. Vitória por 2-0, Vicente e Mista fazem os gols, e o Valência levanta um dos maiores troféus da sua história recente. Aqui, a antilógica é diferente. Não é um time minúsculo vencendo, é um time sem o hype dos gigantes dominando com o futebol coletivo. Em 2004, o Valência provou que menos estrelado não significa ser menos forte. O Especial One surge na Europa, Champions League, e aqui é outro choque de expectativa. A final foi Porto versus Mônaco, só que isso já parecia erro de previsão, porque o normal era ser um gigante italiano, inglês ou espanhol. No caminho ficou gente grande para trás, e o Porto chega com um técnico jovem, marrento e completamente confiante, José Mourinho. Na final não teve drama, o Porto mete 3-0 no Mônaco, de Deschamps, o atual treinador da seleção francesa. Os gols foram os de Carlos Alberto, Deco e Alenichev. E esse título não é só uma zebra de jogo, é um marco histórico, foi o momento em que o Mourinho vira o Mourinho, e que o mundo inteiro ia conhecer. 2004 pariu um dos grandes treinadores da história, um monstro tático que mudou o futebol europeu. A tragédia portuguesa. Agora a maior zebra, a que parece mentira até hoje. Euro 2004, sediado em Portugal. E Portugal tinha o pacote completo, Figo, Deco, Felipão, no banco e no começo da era Cristiano Ronaldo. Era a narrativa perfeita do campeão em casa. Só que ninguém avisou a Grécia. Para você entender o tamanho do absurdo, a Grécia entrou no torneio como azarão gigante nas casas de aposta. Na época, tratada como 80-1 outsider em análises históricas da UEFA. Era uma seleção sem status de potência, sem tradição recente de ir longe, e que apostava num futebol muito físico e extremamente organizado, como Otto Rennagel. E não foi sorte de um jogo, foi uma trilha de derrubar favorito. Chega a final, Portugal versus Grécia, Estádio da Luz, os portugueses prontos para a festa. Aí vem o golpe, escanteio, bola na área, Charastias de cabeça, 1-0. Portugal amassa, tenta, cruza, pressiona e a Grécia segura como se o jogo tivesse uma parede invisível. E no fim, lágrimas do Cristiano Ronaldo no gramado. A imagem, símbolo de 2004. E sim, até hoje esse segue sendo o único grande título da seleção grega. Conclusão, 2004 provou uma coisa que muita gente esquece. Dinheiro, camisa e nome não chutam a bola. Mas e aí? Qual dessas zebras foi a mais inacreditável pra você? Comenta aqui que eu vou ler tudo. Se você curte essas histórias malucas do futebol, se inscreve no canal e deixa o like. Isso ajuda demais o Varziano e o algoritmo do YouTube vai entender que esse conteúdo vale a pena. E se você acha que 2004 foi uma loucura, clica nesse vídeo aqui na tela onde eu conto por que o Endrick deveria ser o camisa 9 titular da seleção. Te espero lá, valeu!